Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, a sua fonte de informações sobre o que acontece na Assembleia Legislativa. E hoje você vai ver. Deputada quer isentar de pedágio doentes graves que precisam viajar para tratamento. Projeto de resolução pode proibir votação em bloco de emendas ao orçamento. Parlamentar explica a antecipação da vacina contra o vírus H1N1. Pessoas com doenças graves e que precisam viajar para a realização de tratamento podem ficar isentas do pagamento de pedágio em estradas no estado. A iniciativa é da deputada Luzia Toledo. Ela é autora de indicação parlamentar ao governo com essa solicitação. A classe menos favorecida passa muito mais aperto, né? Passa muito mais aperto, tem muito menos condição. E uma doença grave, você tem que procurar ir a um hospital, às vezes você tem que ir 2, 3 vezes, enfim, eu acho que essas pessoas deveriam ter isenção do pedágio, porque esse ir e vir, além da gasolina, que já é cara, tudo é caro, né? Tudo é caro. Ainda tem o pedágio, é muita coisa para as pessoas que estão, e muitas estão sem emprego. Nós estamos vivendo um momento que esse país está completamente sem governo. Nós estamos com um país em que as pessoas estão desempregadas, né? Chefes de família, os nossos jovens, e eu acho que nós temos que buscar mecanismos com cobertura legal para que a gente possa ajudar essa camada da sociedade. Então foi por isso que nós fizemos essa indicação para o governador Paulo Artung, e eu espero que ele torne realmente essa indicação, que só o executivo pode fazê-lo, em lei. Combate ao H1N1. Deputado Dr. Hércules comenta o resultado do pedido feito à Secretaria de Saúde para antecipar a vacinação contra o vírus. O secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, a nosso pedido desde o primeiro dia desse mês, ele começou já a fazer esforços junto ao Ministério da Saúde no sentido de antecipar a vacinação. Então a vacinação que ia começar dia 30 de abril aqui no Espírito Santo, já vai antecipar para dia 18, a próxima segunda-feira. Com isso nós teremos a imunização mais rápida, principalmente dessas pessoas que são vulneráveis. O público-alvo, por exemplo, idosos, crianças de 6 meses, no máximo até 5 anos de idade, pessoas portadoras de doenças crônicas, tipo diabetes, AIDS e doenças respiratórias, além das grávidas também, e as mulheres que ganharam neném até 45 dias depois do parto. Então esse é o público que está mais suscetível a contrair essa doença. Então, em boa hora, o secretário envidou esforços, conseguiu no Ministério da Saúde a antecipação dessa vacinação. O que a gente quer fazer um apelo à população é que não dê uma corrida logo na segunda-feira, todo mundo para a unidade sanitária para se vacinar, não. Vai primeiro esse grupo de pessoas que são suscetíveis a pegar a doença. E depois as outras pessoas também serão vacinadas, acima de 60 anos, todos serão vacinados. Projeto de resolução pode proibir a votação em bloco de emendas ao orçamento. A proposta é do deputado Sérgio Majeski. O orçamento é a coisa mais importante que é votada em um ano legislativo na Assembleia, porque é aquilo que vai destinar o dinheiro do Estado, para onde vai ser utilizado, como vai ser, enfim. Então hoje como funciona? Se pega as emendas dos deputados e se vota em bloco. Quer dizer, não se analisa criteriosamente o que os deputados estão propondo. E isso não faz sentido, porque aí parece-me um faz de conta, né? Então você propôs uma coisa que é bem diferente da minha, da dele e tal, e mesmo assim isso é rejeitado em bloco. Então, para dar um sentido claro à apresentação de emendas, né? Porque do jeito que é feito hoje, impede que as emendas sejam analisadas e votadas separadamente, de tal forma que o plenário conheça o conteúdo dessas emendas, porque às vezes até talvez a Comissão de Finanças saiba do que se trata, mas o plenário não, e tudo é votado em bloco, né? Então isso é muito ruim.
Aliás, essa questão hoje, né, do orçamento, muitas coisas tinham que ser revistas. No ano passado, por exemplo, eliminaram a maior parte das audiências públicas, né? Só teve uma, só aqui, não teve por regiões do Estado. E nós, deputados, o Legislativo tem uma coisa que o Legislativo reclama o tempo inteiro, é da sua pouca autonomia para interferir no planejamento do Estado. Quer dizer, então, quando é que o Legislativo tem a grande oportunidade de ajudar a definir como o dinheiro será gasto, em quê, para quê? É no orçamento. Ora, nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa, então, que tão importante é. Porque é até paradoxal, né? Muitos deputados que reclamam da falta de autonomia do Legislativo, no sentido de propor projetos que venham a interferir no aumento ou na redução de gastos, quando chega na época do orçamento, abrem mão de votar e de discutir mais amplamente isso, votando muitas vezes do jeito que o governo quer. O orçamento do ano passado, por exemplo, ele passou sem emenda nenhuma, quer dizer, as emendas que foram acatadas foram emendas muito pequenas. Agora, emendas que mexiam com dotação orçamentária, com o uso do dinheiro efetivamente, nenhuma foi acatada. Deputado Freitas propõe a instituição de uma política estadual de incentivo à produção de pimenta do reino de qualidade. O produto pimenta do reino vem crescendo muito a produção no estado do Espírito Santo. A gente tinha até a década passada uma meia dúzia de municípios no nosso estado que produzia a pimenta do reino. Hoje nós já temos aproximadamente 50 municípios em todo o estado do Espírito Santo que produz o produto pimenta do reino. Nós temos o terceiro PIB da agricultura é a pimenta do reino, perdendo apenas para a celulose e para o café, e o terceiro já é a pimenta, comercializando mais de 30 milhões de reais por ano somente na pimenta do reino. E nós queremos, com esse projeto que visa instituir uma política estadual para a produção de pimenta do reino com qualidade, no sentido de elevar a produção de pimenta do reino e elevar a qualidade dessa produção. Essa política visa fazer com que o Estado possa dar todo tipo de incentivo, desde a cadeia produtiva até a comercialização, para produzir pimenta com qualidade. Incentivo para a produção, incentivo para a comercialização. Então é nesse incentivo que nós colocamos o projeto para que possa fomentar a cadeia produtiva, produzir com qualidade. O mercado externo é um mercado potencial e exige qualidade dessa pimenta. Então nós precisamos, para poder continuar exportando a quantidade de pimenta que nós exportamos hoje, nós precisamos atender às necessidades de qualidade do mercado externo. Os europeus já exigem que a nossa pimenta seja secada com fogo indireto e o Estado precisa incentivar essa produção com qualidade para atender tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Transparência no poder público, defesa de mulheres vítimas de violência, criação de colegiados parlamentares. Esses foram alguns dos assuntos tratados pelos deputados em plenário durante a semana. A repórter Luísa Bustamante tem os detalhes. Entre as matérias aprovadas em plenário esta semana estão 2 projetos de autoria da deputada Janete de Sá. Uma das medidas proíbe o uso de marcas de publicidade por gestões municipais e estadual que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. O governo do estado já adotou essa questão para o governo do estado, mas acontece que nós temos ainda os municípios que muitas vezes insistem em fazer uma logomarca de determinada administração. Isso, no meu entendimento, é gastar o dinheiro público de forma imprópria e também fazer com que sejam esquecidos símbolos daquela cidade. A outra medida institui as patrulhas Maria da Penha no âmbito do estado. As patrulhas serão compostas por um policial do sexo masculino e outro do sexo feminino e deverão atuar no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher.
Tem reduzido os níveis de incidência dessa violência sobre a mulher, mas ainda é muito alarmante. Nós ocupamos o 4º lugar e quando nós percebemos que podíamos estar dotando dessa providência, providenciamos o projeto que foi votado por essa casa, em sua maioria, e que felizmente vai fazer parte de um programa do governo do estado denominado Patrulha da Família. São 4 viaturas inicialmente cobrindo a região da Grande Vitória. Eu estou colocando emenda para que mais uma delas seja adquirida para poder estar cobrindo o município de Cariacica inicialmente, mas o nosso objetivo é estender essas patrulhas pelos 78 municípios, a começar pelos municípios de maior incidência, de maior densidade populacional. Tramita no Congresso Nacional proposta com o objetivo de garantir licença para os empregados cuidarem de parentes que estejam doentes. Nossa equipe foi às ruas saber a opinião das pessoas sobre o assunto. Confira agora no Plenário do Povo. A lei garante ao trabalhador segurado do INSS o direito de se licenciar do trabalho para tratamento da própria saúde. Mas o empregado não tem direito à licença para cuidar de familiares doentes. Isso pode mudar graças a um projeto de lei aprovado no Senado Federal. A proposta, que ainda precisa ser analisada na Câmara Federal, institui o auxílio-doença parental. O benefício poderá ser concedido em caso de doença de parentes próximos, como filhos e cônjuges. O Plenário do Povo veio às ruas saber o que a população pensa da proposta. Eu acho excelente, né? Acho que já está passando da hora de ter acontecido esse projeto. Como é que você faz? Deixar o filho assim... Para dar para outra pessoa tem que pagar. Como é que ele vai pagar se ele já ganha uma mixaria nesse país? Eu acho assim que se a pessoa que esteja doente seja um idoso, acho que tinha que ter um recurso sim para um filho cuidar dele, o filho ficar de licença, arrumar um recurso para esse filho para cuidar do idoso. Melhor do que pagar uma pessoa para cuidar. Se for um filho cuidar, ele fica mais bem cuidado. Eu entendo que a lei tem que especificar que tipos de doença que o trabalhador vai necessitar. Porque tem doenças que realmente o parente precisa de um auxílio. Que não for de agir de má fé, eu acho bom. Que for mãe, pai, filho mesmo, parente muito próximo mesmo, eu acho uma boa. Você como trabalhador, assim, você já precisou às vezes, né, deixar alguém em casa e ter que trabalhar e ficou preocupado com essa situação? Sim, meu filho de 2 anos, alguma coisa assim, ele já passou mal, aí eu tive que tirar uns dias da empresa, até perdi ainda o dinheiro, né? Ter que tirar uns dias, aí eu só perdi no caso, né? Porque ninguém me reembolsou depois. Eu acho um absurdo, porque o Brasil já é marcado por tantos benefícios fáceis. E muitas vezes a pessoa quando está doente, ela precisa de cuidados. Ela por si só, mesmo ela tendo auxílio-doença, né, que já existe para ela mesma, ela por si só às vezes depende de uma outra pessoa, ela não consegue, né, sozinha. Eu tive um caso na família assim, meu pai esteve doente, internado, precisando de cuidados. E eu tive que me ausentar, né, das minhas atividades para poder ajudá-lo. Então, como eu trabalho com autônoma, então eu tive que deixar de atender algumas pessoas. Mas se eu estivesse trabalhando numa empresa, como que ficaria? Né? As empresas hoje em dia não liberam para você poder cuidar do seu parente. Então, eu acho muito importante, né? Eu acho válido e, ao mesmo tempo que mantém um padrão remuneratório satisfatório, ele pode comprar medicamentos, pode, enfim, são várias vantagens. Essa edição do Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias da Assembleia no site da Casa e nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.